Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais um vídeo dos estudos dos PGMs da nossa igreja. E nossa série de estudos tem a ver com oração, que é o primeiro princípio da igreja multiplicadora. Estamos começando a trazer de volta. E o tema dessa série é oração onde tudo começa. E é interessante nós estarmos falando sobre oração, porque nós temos visto nessa caminhada, no ensino de Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 6, que Jesus nos dá alguns alertas acerca dos prejuízos que a devoção mal orientada nos dá, e também vimos acerca das atitudes que devem nos mover à oração: a fé, o conhecimento e a esperança. Hoje nós vamos nos ater ao lado divino da oração, né? Os versículos, capítulo 6 de Mateus, versículos 6 e 8 diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E o versículo 8 diz: Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, amados, o que Jesus quer nos ensinar agora é sobre o Deus que está no secreto. E ele fala que a oração descobre a esse Deus do secreto. Então, a pergunta sobre a qual a gente vai refletir é essa, né? Quem é o Deus que está no secreto, que ele fala aqui? E a gente vê algumas respostas a isso. Primeiro, o Deus do secreto, que a oração descobre, é o Deus que tem todo o saber. Alguns teólogos chamam isso de onisciência. Ou seja, quando Jesus usa a expressão porque o Pai sabe tudo o que você precisa antes de pedir, ele está afirmando que Deus tem todo o saber. Ele sabe tudo o que se passa em nós e o que se passa conosco. Ou seja, uma vez que ele tem todo esse saber, ele sabe o que passa em nosso coração. Ele sabe, por exemplo, quais são os pensamentos que vão se transformar em palavras durante a oração. Ele sabe quais são as motivações que movem a nossa oração. Ele sabe quais são as intenções que motivam a oração. Ele sabe o que vai no nosso coração. Deus, ele não é pela aparência, não é pela oratória impressionante. Deus vê o coração. E em sendo assim, ele vê o que passa em nós, ele também vê o que se passa conosco. Ele também sabe o que nos aflige o coração, ele sabe o que nos afeta a alma, ele sabe aquilo que está nos provocando insônia. Por isso que quando Deus ele responde, Jesus quer que a gente descubra, por meio da oração, um Deus que, conhecendo as motivações, sabendo que vamos orar, conhecendo as intenções, ele sabe o que vai ser a oração que vai ser respondida, a oração que não vai ser. Ele sabe que vai prover o que vai prover para nós e o que não vai prover. Principalmente, Jesus quer que a gente descubra que nós precisamos desenvolver na oração o senso de prestação de contas. Deus sabe, e por isso nós precisamos entender que a gente não vai a Deus tentando enganá-lo. Deus sabe o que passa no nosso coração. Mas também ele quer que a gente descubra que Deus pode nos dar uma direção segura acerca das decisões que devemos tomar. Mas uma outra característica interessante do Deus que está no secreto, que a oração descobre, é que esse Deus tem todo o poder. Os teólogos chamam isso de onipotência, ou seja, ele pode realizar todo o seu propósito em nós e tomar todas as decisões sobre nós. Isso quer dizer o quê? Quando Jesus está afirmando que Deus sabe o que nós precisamos antes de nós pedirmos, ele está dizendo que Deus conhece quais são os propósitos, ele sabe, ele tem propósitos para nós, ele pode realizar esses propósitos, ele pode tomar decisões por nós. Quando Jesus ele fala isso, ele quer que a gente descubra justamente a confiança plena nele. Nós podemos confiar no Senhor quando oramos, nós podemos ter a segurança de que Deus tem o poder de fazer o que nós precisamos, de suprir aquilo que nós necessitamos, mesmo que não seja, às vezes, aquilo que nós desejamos.
ou queremos. Sempre que Deus diz um não para alguma coisa, há algo melhor que está sendo preparado para nós. Ele tem esse poder. Por isso que o que Jesus quer que a gente descubra na oração, e à medida que a gente ora ao Pai e vá ao Pai no secreto, é que a gente descubra que Ele pode suprir as nossas necessidades, Ele pode tomar decisões por nós. E por fim, amados, o Deus do secreto, que a oração descobre, Ele é o Deus que está em todos os lugares, né? Os estudiosos chamam isso de onipresença. Por isso que Ele está conosco quando oramos, por isso que Ele pode nos socorrer. Às vezes, quando a gente ora, eu já vi muita gente argumentar assim, a gente diz assim, olha, Deus tem tanta gente para ouvir, por que Ele vai me ouvir? São tantas pessoas orando ao Senhor no mundo todo, por que Ele vai olhar para mim e ouvir? Pois é, quando Jesus afirma que Deus sabe o que nós precisamos antes de pedir, Ele que está no secreto, Ele está querendo que a gente descubra que o Pai pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E não só isso, por estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele está conosco. Ele está presente quando nós oramos, no momento em que nós oramos. E mais, Ele está sempre pronto para nos socorrer, nos salvar, nos curar, nos restaurar, zelar por nós em amor. E por quê? Primeiro, porque Ele nos criou. Segundo, porque Ele nos salvou. Terceiro, porque nós servimos a Ele. Então, Jesus, Ele quer que a gente descubra, através da oração, o conforto da presença e a certeza da provisão. Deus, Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Portanto, quando você orar ao Pai, saiba que Ele sabe do que você precisa antes mesmo do que você peça. Mas o que Ele quer é que você entre no secreto com Ele, para que você possa ser recompensado. E como é que Ele recompensa a gente? Primeiro, Ele nos dá a sua orientação. Segundo, Ele nos dá a sua direção segura. Terceiro, Ele nos dá a confiança, Ele nos inspira uma confiança absoluta de que Ele está conosco. Segundo, Ele nos traz segurança plena de que Ele é por nós e que Ele está presente. E quarto, Ele nos dá o conforto da sua presença e da sua provisão. O Pai que está em secreto te recompensará. Por isso, amados, quando você orar, saiba que o Deus que você vai encontrar é esse Deus, que está lá no quarto secreto já esperando por você. Portanto, amado, quando terminar esse estudo de hoje, vá ao quarto secreto se encontrar com o Pai. Ele espera por você lá. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, queremos te dar graças por esse privilégio que nós temos de poder ter acesso a Ti por meio de Jesus, por meio do sangue de Jesus, e poder orar ao Senhor, buscar a Tua face e nos derramar na Tua presença e desfrutar dessas recompensas que Tu nos dás. Te agradecemos, Pai, porque Tu sabe tudo que precisa, Tu sabe tudo sobre nós. Tu pode tudo por nós. E Tu és um Deus que está conosco quando precisamos. Recebe a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus possa abençoá-lo.